ruas de terra batida de São Luís Potosí, quando Isabela Valdez tropeçou pela terceira vez naquela manhã. Seus 19 anos haviam sido marcados por uma escuridão que não conhecia desde o nascimento, quando uma febre misteriosa roubou sua visão ainda bebê, deixando-a navegando por um mundo que parecia determinado a lembrá-la constantemente de sua imperfeição. "Maldita seja!" gritou o comerciante de tecidos quando Isabela derrubou um rolo de seda importada que custava mais do que sua família ganhava em 3 meses. "Por que deixam essa criatura solta pelas ruas? Deveria estar trancada em casa como uma boa cristã, não causando prejuízos aos trabalhadores honestos." As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Isabela se ajoelhou rapidamente, suas mãos tateando desesperadamente o chão em busca dos pedaços de tecido, sentindo a seda fina se desfazer entre seus dedos trêmulos. As lágrimas que brotaram de seus olhos sem luz eram invisíveis para ela, mas não para os curiosos que se reuniam ao redor como abutres atraídos pela desgraça alheia. "Pobre menina", murmurou uma senhora com falsa compaixão. Seus pais deveriam aceitar que Deus a marcou por algum pecado e mandá-la para um convento. Pelo menos lá não atrapalharia ninguém. "Convento?", riu cruelmente outro homem. "Que madre superiora aceitaria uma aleijada que não pode nem costurar direito? Seria melhor enviá-la para trabalhar nos campos, onde a cegueira não importa tanto." Isabela se levantou lentamente, suas bochechas ardendo de vergonha. Cada palavra era como uma pedra atirada contra sua alma já ferida. Ela conhecia cada insulto, cada olhar de pena, cada suspiro de impaciência que sua presença provocava. Aos 19 anos, havia se tornado especialista em interpretar o tom de desprezo que as pessoas usavam quando se referiam a ela como "la cieguita", a ceguinha, como se sua deficiência fosse tudo o que definia sua existência. O caminho de volta para casa foi percorrido em silêncio pesado, seus pés conhecendo de memória cada buraco, cada pedra solta, cada desnível das ruas familiares. A casa da família Valdez se erguia modesta entre as outras construções de adobe pintada de azul desbotado que Isabela só conhecia pelas descrições de outros. O pátio central, com sua fonte de pedra e canteiros de ervas aromáticas, era seu único refúgio em um mundo que parecia conspirar contra sua existência. "Isabela, donde estabas?" A voz de sua mãe, Carmen Valdez, soou do interior da casa com aquele tom de cansaço perpétuo que havia desenvolvido nos últimos anos. "Dom Alfonso esteve aqui perguntando por você." O coração de Isabela se contraiu. Dom Alfonso era um viúvo de 58 anos, dono de uma pequena fazenda nos arredores da cidade, que havia perdido a esposa no parto do 5º filho. Nos últimos meses, ele havia demonstrado um interesse perturbador por Isabela. Não por amor ou atração, mas pela necessidade desesperada de alguém que cuidasse de seus filhos sem esperar muito em troca. "Mamá, eu já disse que não quero me casar com Dom Alfonso", Isabela murmurou, suas mãos encontrando automaticamente a parede para se orientar em direção à cozinha. "E o que você quer então?", explodiu Carmen, sua paciência finalmente se esgotando. "Ficar aqui para sempre, sendo um peso para a família? Seu pai trabalha 2 ocupações para sustentar esta casa e você nem consegue trazer água do poço sem derramar metade no caminho." As palavras de sua mãe eram como facas afiadas, cortando as últimas fibras de esperança que Isabela ainda guardava no coração. Ela sabia que era uma carga para a família. Podia sentir na tensão de seus pais, no silêncio forçado de suas 2 irmãs mais novas, nas conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ela entrava no cômodo. "Dom Alfonso é um homem decente",
continuou Carmen, sua voz suavizando ligeiramente. Tem terra, gado, uma casa sólida. Seus filhos precisam de uma mãe e você precisa de um marido que a aceite como é. Você acha que outros homens vão querer uma esposa que não pode ver o que está cozinhando? Isabela se encolheu diante da crueldade casual das palavras de sua mãe. Não havia malícia intencional, apenas a amarga realidade de uma mulher que havia gastado anos tentando encontrar um lugar para uma filha que a sociedade considerava defeituosa. Carmen não entendia que Isabela sonhava com algo mais do que simplesmente ser aceita por pena ou conveniência. Eu sei que não sou o que uma mãe desejaria para a filha, murmurou Isabela, sua voz quebrando ligeiramente. Mas não posso me casar com um homem que me vê apenas como uma babá gratuita para seus filhos. Eu ainda tenho esperança de que existe alguém no mundo que possa me amar pelo que sou, não apesar do que sou. Carmen suspirou profundamente, seu coração apertando ao ver a dor em sua filha, mas também endurecendo com a praticidade brutal que a vida havia lhe ensinado. Esperança não coloca comida na mesa, mija. Esperança não paga as dívidas ou cura enfermidades. Você tem 19 anos. Quanto tempo acha que podemos sustentar você aqui? Naquela noite, Isabela se deitou em sua pequena cama, ouvindo os sons familiares da casa adormecendo. O ronco suave de seu pai no quarto ao lado, o sussurro de suas irmãs conversando baixinho, o tic-tac do relógio de parede que marcava cada segundo de sua existência limitada. Suas mãos acariciaram seu rosto no escuro, traçando as linhas de suas feições que nunca havia visto. Suas irmãs frequentemente lhe diziam que era bonita. Cabelos castanho escuros que caíam em ondas até a cintura, olhos verdes que, ironicamente, eram descritos como expressivos, mesmo não enxergando nada, pele lisa e bronzeada pelo sol mexicano. Mas que diferença fazia a beleza quando sua cegueira parecia cancelar qualquer outro atributo que pudesse possuir? Isabela havia desenvolvido habilidades extraordinárias para compensar sua falta de visão. Seus ouvidos podiam detectar mudanças sutis na respiração que indicavam mentiras ou desconforto. Suas mãos conseguiam identificar plantas pelo toque e cheiro, uma habilidade que a fazia excepcionalmente boa com ervas medicinais. Seu senso de direção era quase sobrenatural, nunca se perdendo mesmo em territórios desconhecidos. Mas nada disso importava para uma sociedade que via apenas o que ela não podia fazer, nunca o que conseguia realizar. Ela era definida por sua deficiência, não por suas habilidades únicas ou por sua personalidade gentil e determinada. 3 dias depois, Dom Alfonso retornou com uma proposta formal de casamento. Isabela o ouviu conversando com seus pais na sala, sua voz áspera, descrevendo as vantagens práticas de se casar com uma mulher cega. Ela não será tentada por outros homens porque não pode vê-los, disse com uma lógica cruel que fez Isabela se encolher atrás da porta onde escutava escondida. E será grata pelo marido, não como essas mulheres orgulhosas que acham que merecem mais do que recebem. Além disso, ficará ocupada demais cuidando dos meninos para causar problemas. E se ela não conseguir cuidar adequadamente das crianças? Perguntou seu pai com preocupação genuína. Então aprenderá rapidamente, respondeu Alfonso com indiferença gelada. A necessidade ensina mais rápido que qualquer professor. Minha falecida esposa sempre disse que as mulheres são mais fortes do que aparentam quando precisam ser. Isabela sentiu náuseas subindo em sua garganta. Não era vista como uma pessoa com sentimentos, sonhos ou desejos próprios, mas como uma ferramenta conveniente para resolver os problemas de um homem. A ideia de passar o resto da vida sendo apenas uma substituta para a mãe morta de crianças que não conhecia a encheu de desespero.
Naquela noite, ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Se sua família estava determinada a se livrar dela, se a sociedade não tinha lugar para uma mulher como ela, então encontraria seu próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar perigos desconhecidos. Isabela havia ouvido histórias sobre a fronteira norte, onde as regras sociais rígidas da cidade se dissolviam na vastidão do deserto. Lugares onde a sobrevivência importava mais que convenções sociais, onde habilidades práticas eram valorizadas acima de aparências perfeitas. Se conseguisse chegar até lá, talvez pudesse encontrar uma vida onde sua cegueira não a definisse completamente. Ela começou a fazer planos secretos, memorizando rotas comerciais que havia ouvido mercadores discutirem no mercado, guardando pequenas quantias de dinheiro que conseguia economizar, preparando uma mochila com suprimentos básicos. Sabia que seria uma jornada perigosa para qualquer pessoa, mas especialmente para uma mulher cega viajando sozinha. Uma semana antes do casamento arranjado, Isabela colocou seu plano em ação. Ela deixou uma carta para seus pais, explicando sua decisão e pedindo perdão por não conseguir ser a filha que esperavam. Em sua mensagem, ela escreveu: "Não posso aceitar uma vida onde sou valorizada apenas pelo que não posso fazer. Vou buscar um lugar onde minhas habilidades importem mais que minhas limitações." Ao amanhecer, quando a família descobriu que ela havia partido, Isabela já estava a caminho da fronteira norte, viajando escondida em uma caravana de comerciantes que seguia para Chihuahua. Ela havia mentido sobre sua identidade, dizendo ser uma jovem viúva procurando trabalho nas cidades fronteiriças. O que Isabela não podia imaginar era que sua decisão desesperada de fugir de um futuro sem esperança a levaria diretamente aos braços do destino que havia estado esperando por ela. No norte árido, onde os céus se estendiam infinitamente e as leis dos homens civilizados davam lugar à justiça mais primitiva da sobrevivência, ela encontraria não apenas a liberdade que buscava, mas um amor que transformaria sua percepção sobre o que significava realmente ver outra pessoa. A jornada que começou como uma fuga desesperada se tornaria a maior aventura de sua vida, conduzindo-a para os braços de um guerreiro apache, cujos olhos poderiam ver através das trevas de sua alma e cujo coração reconheceria nela a companheira que havia esperado toda a vida. Mas primeiro, Isabela teria que sobreviver à traição brutal que a aguardava na fronteira, onde descobriria que alguns destinos são forjados através do fogo do sofrimento antes de florescerem na luz do amor verdadeiro. A viagem até Chihuahua durou 15 dias infernais, sob o sol escaldante do deserto mexicano. Isabela havia se escondido entre sacos de milho e tecidos na carroça de Dom Miguel Herrera, um comerciante bondoso que acreditava estar ajudando uma jovem viúva desesperada. Cada solavanco da carroça sobre as pedras do caminho era uma tortura para seu corpo não acostumado a viagens longas, mas a dor física empalidecia diante do terror constante de ser descoberta e enviada de volta para o casamento forçado. Durante a jornada, Isabela desenvolveu uma rotina cuidadosa. Acordava antes do amanhecer para cuidar de suas necessidades pessoais, longe do acampamento, ajudava a preparar a comida usando suas habilidades com temperos e ervas, e passava as horas mais quentes do dia fingindo dormir enquanto escutava atentamente as conversas dos comerciantes sobre as condições da fronteira. "As coisas estão ficando perigosas por lá", murmurava Dom Miguel para seu sócio, enquanto caminhavam ao lado das carroças. "Os ataques apaches têm aumentado desde que o exército americano se retirou após a Guerra Civil. Os mexicanos locais estão desesperados por proteção." "E os fortes militares?" perguntou o sócio, um homem magro chamado Rodrigo. "Poucos e mal equipados", respondeu Miguel suspirando.
Ouvi dizer que o Forte San Joaquim está recrutando qualquer pessoa disposta a trabalhar em troca de proteção e comida. Não fazem muitas perguntas sobre o passado de ninguém. Isabela absorveu essas informações como uma esponja. Um forte militar poderia ser exatamente o que precisava. Um lugar onde suas habilidades domésticas seriam valorizadas e onde sua cegueira não seria vista como uma deficiência fatal em um ambiente onde todos lutavam para sobreviver. Quando finalmente chegaram a Chihuahua, a realidade da vida na fronteira a atingiu como um soco no estômago. A cidade fervilhava com uma energia perigosa e desesperada. Soldados sujos e cansados bebiam em tavernas barulhentas. Comerciantes negociavam armas e munições em sussurros nervosos, e mulheres de reputação duvidosa ofereciam conforto temporário para homens que poderiam não viver para ver o próximo amanhecer. Isabela conseguiu trabalho em uma pensão administrada por uma viúva chamada Rosa Martinez, uma mulher de 45 anos que havia perdido o marido em um ataque Apache 3 anos antes. Rosa era prática e direta, mas não cruel, e rapidamente percebeu que Isabela tinha habilidades úteis, apesar da cegueira. "Você tem boas mãos para cozinhar", disse Rosa, depois de provar o ensopado que Isabela havia preparado com ervas que havia identificado pelo cheiro no mercado. "E seus ouvidos são melhores que os de qualquer guarda que já contratei. Pode ficar, mas terá que ganhar sua permanência." Durante 3 semanas, Isabela trabalhou na pensão, aprendendo os ritmos e perigos da vida fronteiriça. Ela descobriu que sua cegueira, estranhamente, lhe dava certas vantagens nesse ambiente caótico. Podia detectar mentirosos pela mudança em sua respiração, identificar bêbados perigosos pelo som instável de seus passos e até mesmo prever brigas pela tensão crescente nas vozes dos homens. Foi Rosa quem primeiro mencionou o Forte San Joaquim, quando Isabela expressou seu desejo de encontrar trabalho mais estável. "O comandante Lopes está procurando uma cozinheira", disse Rosa uma noite, enquanto contavam o dinheiro do dia. "Mas é um trabalho perigoso, menina. O forte está a apenas 2 dias de cavalgada das montanhas Apache, e eles têm métodos especiais para lidar com prisioneiros." "E que tipo de métodos?" perguntou Isabela, embora algo em sua intuição lhe dissesse que não gostaria da resposta. Rosa hesitou antes de responder. "Eles capturam guerreiros apaches vivos quando podem. Usam mulheres para quebrar a resistência deles, torná-los mais cooperativos para interrogatórios." O sangue de Isabela se gelou. "E o que acontece com essas mulheres?" "As que sobrevivem geralmente são bem recompensadas", disse Rosa, evitando seu olhar. "Mas nem todas sobrevivem. Guerreiros apaches não são conhecidos por sua gentileza com inimigos." Apesar dos avisos aterrorizantes, Isabela sabia que suas opções eram limitadas. Ficar na pensão significava viver em constante medo de ser reconhecida por alguém de San Luís Potosí. Voltar para casa significava aceitar o casamento com Dom Alfonso. O forte militar, por mais perigoso que fosse, representava a única oportunidade real de independência. Na manhã seguinte, ela se apresentou ao recrutador militar que visitava Chihuahua semanalmente. O sargento Morales era um homem corpulento, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas brutais e olhos que haviam visto demasiado sofrimento. "Una ciega?", disse incredulamente quando Isabela explicou suas qualificações. "O comandante Lopes perdeu o juízo. Como uma cega vai cozinhar para 100 homens sem se queimar viva?" "Posso preparar uma refeição para o senhor agora mesmo", ofereceu Isabela com determinação que surpreendeu o sargento. "Se não ficar satisfeito, não precisará me contratar." 1 hora depois, o sargento estava saboreando o melhor ensopado que havia comido em meses.
temperado com uma combinação de especiarias que Isabela havia identificado e misturado perfeitamente, usando apenas seu olfato e tato. Como fez isso? Perguntou admirado. Quando não se pode usar os olhos, os outros sentidos se tornam mais poderosos, explicou Isabela. Posso identificar ingredientes pelo cheiro, saber quando a carne está no ponto pelo som do chiado, detectar se temperos estão frescos ou velhos pelo toque. O sargento a contratou na hora. A viagem para o Forte San Joaquim foi uma jornada de 3 dias através de um território que parecia ter saído dos piores pesadelos de Isabela. O deserto se estendia infinitamente em todas as direções, pontuado por formações rochosas que se erguiam como sentinelas silenciosas contra o céu implacável. O calor durante o dia era sufocante, mas as noites traziam um frio cortante que penetrava até os ossos. Mantenha-se sempre perto dos soldados, aconselhou o sargento enquanto cavalgavam. Este território está cheio de apaches hostis. Eles podem estar nos observando agora mesmo sem que saibamos. Isabela sentia uma presença constante ao redor deles, como se olhos invisíveis os acompanhassem de cada formação rochosa, cada vale oculto. Sua intuição desenvolvida a alertava para perigos que não conseguia definir, mas que faziam cada nervo de seu corpo vibrar com tensão. O Forte San Joaquim se materializou no horizonte como uma cicatriz de adobe e madeira contra a vastidão do deserto. Suas paredes altas e grossas foram construídas para resistir a ataques, mas também para conter segredos que Isabela logo descobriria serem mais sombrios do que havia imaginado. O comandante Lopes a recebeu em seu escritório espartano, com um sorriso que não chegava aos seus olhos frios. Era um homem de 50 anos, cuja carreira militar havia sido manchada por métodos questionáveis, enviado para esta fronteira esquecida como punição disfarçada de promoção. Senhorita Morales, disse usando o nome falso que Isabela havia dado, espero que entenda que este não é um lugar para mulheres delicadas. Aqui, todos têm um propósito específico e devem cumpri-lo sem questionamentos. Entendo, comandante, respondeu Isabela, embora algo na voz dele a fizesse se arrepiar. Suas responsabilidades incluirão cozinhar para os soldados, claro. Continuou Lopes, caminhando ao redor dela como um predador, estudando sua presa. Mas também temos necessidades especiais que requerem uma mulher com suas características únicas. Isabela sentiu o perigo se aproximando, como uma tempestade no horizonte. Que tipo de necessidades especiais? Lopes parou diante dela, e Isabela podia sentir seu olhar penetrante mesmo sem vê-lo. Temos um prisioneiro especial, um guerreiro apache chamado Ayana, que tem se mostrado resistente aos nossos métodos de interrogatório convencionais. O nome soou exótico e poderoso nos ouvidos de Isabela, como o vento sussurrando através de cânions profundos. Os médicos militares sugeriram que a presença de uma mulher poderia torná-lo mais cooperativo, continuou Lopes com um sorriso cruel. Especialmente uma mulher indefesa que desperte seus instintos protetores. A verdade atingiu Isabela como um raio. Ela não havia sido contratada apenas como cozinheira, mas como isca humana para quebrar a resistência de um prisioneiro de guerra. Sua cegueira não era vista como uma desvantagem, mas como uma ferramenta útil para manipular as emoções de um guerreiro orgulhoso. Comandante, disse com voz que tentava soar firme, eu vim aqui para cozinhar, não para participar de torturas. Lopes riu, um som sem humor que ecoou pelas paredes de pedra. Minha querida senhorita, você não tem escolha. Os documentos que assinou a comprometem a servir este forte da maneira que julgarmos necessária. Recusar seria deserção, punível com morte. O mundo de Isabela desmoronou.
Ela havia escapado de um casamento forçado apenas para se encontrar em uma situação ainda mais terrível. Estava presa, sozinha, a centenas de quilômetros de qualquer ajuda, prestes a ser usada como instrumento de tortura contra um homem inocente. Naquela noite, em seu pequeno quarto nos fundos do forte, Isabela chorou por primeira vez desde que havia deixado San Luís Potosí. Lágrimas de medo, arrependimento e desespero correram por suas bochechas enquanto ela tentava imaginar uma saída de sua situação impossível. Mas no fundo de sua alma, uma pequena chama de curiosidade brilhava através do medo. Quem era esse guerreiro apache chamado Ayana? Por que era tão importante para os militares quebrá-lo? E como um homem em cativeiro poderia ainda manter sua resistência depois de meses de interrogatórios brutais? Isabela não podia imaginar que, em uma cela escura a apenas 50 metros de onde ela chorava, um par de olhos negros como a noite a esperava. Olhos que pertenciam a um homem que havia perdido tudo, sua família, sua tribo, sua liberdade, mas que ainda guardava em seu coração guerreiro a capacidade de reconhecer uma alma bondosa quando ela aparecesse em sua vida. O destino havia tecido seus fios de maneira cruel e complexa, trazendo duas almas feridas para o mesmo lugar de sofrimento. Mas às vezes, as forças mais poderosas do universo trabalham através da escuridão, e o que parecia ser o fim de toda esperança estava prestes a se tornar o começo da maior história de amor que a fronteira mexicana já havia testemunhado. Enquanto Isabela se preparava para enfrentar um futuro que parecia mais sombrio que sua própria cegueira, ela não podia saber que estava a apenas um dia de distância de encontrar o homem que a ensinaria que existem maneiras de ver que vão muito além dos olhos e que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis e perigosos do mundo. O amanhecer chegou cedo demais para Isabela, trazendo consigo o dia que mudaria sua vida para sempre. Ela havia passado a noite inteira acordada, sua mente girando em círculos desesperados, tentando encontrar uma forma de escapar do destino cruel que o comandante Lopes havia preparado para ela. Mas quando os primeiros raios de sol se infiltraram pela pequena janela de seu quarto, a realidade se impôs com força implacável. Não havia fuga possível. O sargento Morales bateu em sua porta às 6 da manhã, sua voz áspera cortando através do silêncio matinal como uma lâmina. Senhorita Morales, o comandante a espera no pátio principal em 10 minutos. Vista algo apresentável. Isabela se vestiu com mãos trêmulas, escolhendo seu único vestido decente. Um tecido azul marinho que suas irmãs haviam bordado com pequenas flores amarelas anos atrás, quando ainda havia esperança e alegria em sua vida. Enquanto penteava seus cabelos longos, sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos cegos. Seria este o vestido que usaria quando fosse forçada a participar da tortura de um homem inocente? O pátio principal do forte fervilhava de atividade militar matinal. Isabela podia ouvir botas marchando em formação, o relinchar de cavalos sendo selados, o som metálico de armas sendo limpes e inspecionadas. O ar cheirava a pólvora, suor e algo mais primitivo. Medo e violência que pareciam impregnar as próprias pedras do lugar. "Ah, nossa isca chegou", disse Lopes quando ela se aproximou, sua voz carregada de um prazer sádico que fez a pele de Isabela se arrepiar. "Está pronta para conhecer seu novo companheiro?" "Comandante, por favor", Isabela tentou uma última vez. "Eu imploro que reconsidere. Posso ser útil de muitas outras maneiras. Minhas habilidades culinárias..." "Suas habilidades culinárias são irrelevantes", cortou Lopes brutalmente. "Você tem um propósito muito mais importante agora. Vai quebrar a resistência desse selvagem apache ou descobrirá que existem destinos piores que a cegueira.
O comandante a guiou através de corredores de pedra que ecoavam seus passos de forma sinistra. Isabela memorizou automaticamente cada curva, cada porta, cada mudança na textura do chão, um hábito de sobrevivência que havia desenvolvido desde criança, mas desta vez sentia que estava memorizando o caminho para seu próprio inferno pessoal. Pararam diante de uma porta de madeira pesada, reforçada com ferro. Isabela podia ouvir algo do outro lado. Não exatamente sons, mas uma presença poderosa que fazia o ar vibrar com tensão. Era como estar perto de um predador enjaulado, perigoso mesmo em cativeiro. "Este é Ayana", disse Lopes com satisfação cruel. Guerreiro Apache, aproximadamente 30 anos, capturado há 6 meses durante uma incursão em uma fazenda local. Matou 8 dos meus homens antes de ser dominado. Sua voz se endureceu. Tem se recusado a cooperar com interrogatórios. Não fala, não reage a ameaças, não demonstra medo. É como tentar quebrar uma pedra com as mãos nuas. Isabela engoliu em seco. "E o que exatamente espera que eu faça?" "Simples", respondeu Lopes. "Vai compartilhar a cela com ele, preparar suas refeições, cuidar de seus ferimentos, conversar com ele. Em resumo, vai humanizá-lo. Um guerreiro orgulhoso pode resistir à tortura, mas poucos homens conseguem manter sua dureza diante de uma mulher gentil e indefesa." A chave girou na fechadura com um som que ecoou como uma sentença de morte. A porta se abriu com um gemido de metal que fez Isabela se encolher involuntariamente. Do interior da cela emergiu um aroma complexo: couro, ervas do deserto, suor e algo mais selvagem que não conseguia identificar completamente. "Ayana!" gritou Lopes para a escuridão. "Trouxe companhia para você. Esta é a Isabela e será sua cuidadora daqui para frente." De las sombras da cela emergiu uma figura que fez o coração de Isabela disparar, mesmo sem poder vê-la. Ela sentiu sua presença como uma força da natureza, poderosa, orgulhosa e completamente indomada apesar de meses de cativeiro. O som de correntes arrastando pelo chão criou um ritmo metálico que se sincronizou estranhamente com os batimentos acelerados de seu próprio coração. Ayana tinha 30 anos, e cada um desses anos havia sido forjado no fogo da sobrevivência no deserto. Seu cabelo negro como a noite caía até os ombros em tranças decoradas com pequenas contas de turquesa, uma das poucas possessões que os soldados não haviam confiscado. Sua pele bronzeada pelo sol carregava as cicatrizes de incontáveis batalhas, mas também uma dignidade inabalável que nem as correntes conseguiam diminuir. Quando viu a mulher cega que lhe haviam trazido, sua primeira reação foi de fúria pura. "Esta é sua nova forma de me humilhar", rugiu com voz que ecoou pela cela como o trovão de uma tempestade no deserto. "Enviar uma mulher indefensa para que eu sinta pena e me torne fraco como um cachorro domesticado?" Suas palavras em espanhol eram pontuadas por frases em Apache que Isabela não compreendia, mas cujo tom de indignação era universal. Lopes sorriu com satisfação cruel. "Vejo que já estão se conhecendo", disse com sarcasmo venenoso. "Isabela, você tem um trabalho a fazer. Ayana, espero que trate sua nova companheira com mais cortesia do que tem mostrado aos meus homens." A porta se fechou atrás de Lopes com um eco final que selou o destino de ambos os prisioneiros. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Isabela podia ouvir sua própria respiração acelerada, misturando-se com a respiração controlada, mas tensa de Ayana. A cela era maior do que Isabela havia esperado. Seus passos cautelosos a levaram a descobrir que tinha aproximadamente 12 passos de comprimento por 8 de largura, com 2 jergões de palha em extremos opostos e uma pequena janela gradeada através da qual entrava uma brisa que carregava o aroma seco do deserto. "Não me toque",
rosnou a Iana quando ela estendeu involuntariamente a mão para se orientar e roçou levemente seu braço. Não me fale. Não tente me entender ou me humanizar. Mantenha-se do seu lado da cela e eu me manterei do meu. Suas palavras eram como gelo, mas Isabela detectou algo mais por baixo da hostilidade. Uma dor tão profunda que ecoava com seu próprio sofrimento. Era a dor de alguém que havia perdido tudo e se agarrava à raiva como último vestígio de dignidade. Está bem, respondeu Isabela com voz mais calma do que se sentia. Mas teremos que comer juntos e compartilhar este espaço. Podemos fazer isso em silêncio, se preferir, mas não vou fingir que você não existe. A Iana a estudou com intensidade renovada. Havia esperado lágrimas, suplicações, talvez tentativas desesperadas de ganhar sua simpatia. Em vez disso, encontrou uma dignidade silenciosa que o lembrava de mulheres guerreiras de sua própria tribo. Mulheres que enfrentavam a adversidade com coragem calma, em vez de dramática autocomiseração. Os primeiros dias foram uma prova de resistência que testou a sanidade de ambos. A Iana mantinha sua promessa de silêncio hostil, movendo-se pela cela como um fantasma perigoso que Isabela podia sentir, mas nunca prever completamente. Quando lhes traziam comida 2 vezes ao dia, ele esperava até que ela terminasse antes de se aproximar de sua porção, como se dividir uma refeição fosse uma forma de contaminação. Mas Isabela tinha suas próprias armas silenciosas. Havia passado toda a sua vida desenvolvendo seus outros sentidos para navegar pelo mundo, e a cela se tornou rapidamente um mapa sonoro que memorizou em detalhes. Podia dizer pelo som da respiração de Iana quando ele estava dormindo, quando fingia dormir, quando estava planejando algo, e quando antigas feridas o mantinham inquieto durante a noite. Foi na 4ª noite que Isabela provou seu valor de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado. Ela acordou subitamente com um som que gelou seu sangue. O sibilar baixo e ameaçador de uma cascavel que havia se infiltrado pela janela gradeada. Isabela havia crescido no interior mexicano e conhecia intimamente os sons que essas serpentes mortais faziam quando se sentiam ameaçadas ou quando estavam caçando. A Iana estava dormindo profundamente em seu jergão, exausto pelos meses de cativeiro e estresse constante. A cascavel havia detectado o calor de seu corpo e se aproximava silenciosamente, seus anéis brilhando fracamente na luz da lua que se filtrava pela janela. A Iana, sussurrou Isabela urgentemente, tentando não fazer movimentos bruscos que pudessem provocar a serpente. Não se mova, há uma cascavel perto de você. Ele acordou instantaneamente, todos seus instintos de guerreiro ativando-se simultaneamente. Na escuridão quase total da cela, ele estava tão cego quanto ela. Mas Isabela podia rastrear perfeitamente os movimentos do réptil pelo som quase imperceptível de suas escamas contra a pedra. Está se movendo em direção ao seu pé esquerdo, murmurou Isabela com concentração absoluta, sua voz se tornando um sistema de navegação na escuridão mortal. Muito lentamente, mova seu pé direito para trás, 1 centímetro de cada vez. Não faça movimentos bruscos. Durante os próximos 15 minutos, que pareceram horas, Isabela guiou a Iana em uma dança de vida ou morte, usando apenas sua audição para mantê-lo a salvo das presas venenosas que poderiam tê-lo matado em questão de minutos. Quando finalmente a cascavel deslizou de volta para a janela e desapareceu na noite, ambos ficaram tremendo de adrenalina e alívio. Você me salvou a vida, murmurou a Iana, sua voz carregada de uma emoção que não havia demonstrado desde sua captura. Em minha cultura, quando alguém salva sua vida, cria-se uma dívida sagrada que não pode ser ignorada.
Isabela se encolheu de ombros, tentando minimizar o que havia feito. Apenas tenho boa audição. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, respondeu ele com firmeza. Pela primeira vez desde que se conheceram, sua voz não tinha hostilidade. Qualquer pessoa teria gritado e causado pânico. Você manteve a calma e pensou claramente sob pressão mortal. Isso não é sorte, isso é coragem. Essa noite marcou o início de uma transformação sutil e profunda em seu relacionamento. A Iana começou a falar, primeiro em frases curtas e cautelosas, depois em conversas mais longas que revelavam a profundidade de sua inteligência e a riqueza de sua cultura perdida. Ele lhe contou sobre sua tribo, sobre as tradições que haviam sido passadas de geração em geração durante séculos, sobre a conexão sagrada entre seu povo e a terra que os havia sustentado antes da chegada dos colonizadores brancos e mexicanos. Meu nome significa dançarina eterna na língua de meu povo, confessou uma noite enquanto observavam as estrelas através da pequena janela gradeada. Minha mãe me deu esse nome porque nasci durante uma cerimônia sagrada que os anciãos interpretaram como um sinal de que teria um destino especial ligado ao movimento entre mundos. Sua risada foi amarga como fumaça de madeira verde. Suponho que não previram que meu destino especial seria apodrecer em uma cela mexicana. Isabela estendeu sua mão na escuridão. E pela primeira vez, ele não a rejeitou quando ela tocou suavemente seu braço. Talvez seu destino especial ainda não tenha chegado, murmurou. Talvez tudo isso seja apenas o caminho para algo que ainda não podemos ver. As semanas que se seguiram trouxeram uma intimidade crescente que surpreendeu ambos. Isabela descobriu que a Iana era não apenas um guerreiro formidável, mas também um homem de profunda espiritualidade e conhecimento impressionante sobre medicina natural, navegação pelas estrelas e leitura dos sinais do deserto. Em troca, ela compartilhou suas próprias habilidades únicas, mostrou-lhe como identificar plantas medicinais pelo toque e aroma, como detectar mudanças de clima pelas correntes de ar, como interpretar a proximidade de outras pessoas pelos ecos quase imperceptíveis de suas vozes. Você é uma vidente, disse a Iana uma tarde, depois de vê-la prever com precisão exata que chuva chegaria antes do anoitecer. Em minha cultura, algumas pessoas nascem com dones que lhes permitem ver verdades que outros não conseguem perceber. Chamamos essas pessoas de caminhadoras entre mundos, porque podem se mover entre o mundo visível e o mundo espiritual. Isabela sentiu lágrimas correndo por suas bochechas. Era a primeira vez em sua vida que alguém havia sugerido que sua cegueira poderia ser um dom em vez de uma maldição, que suas habilidades especiais tinham valor próprio em vez de serem apenas compensação por uma deficiência. Nunca pensei nisso dessa forma, murmurou. Isso é porque foi criada por pessoas que veem apenas com os olhos, respondeu a Iana, tocando gentilmente seu rosto. Mas os olhos podem mentir, o coração nunca. Naquela noite, pela primeira vez, dormiram no mesmo jergão, não por falta de espaço, mas por escolha. Na escuridão de sua prisão compartilhada, haviam encontrado uma luz que nenhuma parede de pedra poderia extinguir, uma conexão que transcendia as barreiras de cultura, idioma e circunstância. Mas Isabela ainda não podia imaginar que o comandante Lopes havia estado observando essa transformação com crescente inquietação, nem que os verdadeiros testes de seu amor recém-nascido estavam apenas começando. O amor que Isabela e a Iana haviam encontrado em sua prisão de pedra era como uma flor de cactus no deserto, belo, raro e destinado a enfrentar tempestades que ameaçavam destruí-lo pela raiz. Durante 4 semanas haviam vivido em um mundo próprio,
compartilhando conhecimentos, sonhos e carícias ternas que transformavam as noites frias da cela em refúgios de calor humano. Mas o comandante Lopes havia estado observando através da mirila da porta, e o que via o enfurecia cada dia mais. Eles estão muito confortáveis, murmurou Lopes ao tenente Vasques enquanto espiavam a cela na madrugada. O Apache não tenta mais escapar, não ataca os guardas, não demonstra resistência. Mas também não está quebrado como esperávamos. Está feliz. A palavra saiu de sua boca como veneno que precisava cuspir. O tenente Vasques, um jovem ambicioso que havia aprendido que concordar com seu superior era o caminho mais seguro para promoções, assentiu vigorosamente. É verdade, comandante. E a mulher cega não parece mais a prisioneira assustada que chegou há um mês. Caminha com confiança, sorri frequentemente. Isso não era o que esperávamos do experimento. Lopes se afastou da porta com expressão sombria. O experimento havia sido projetado para quebrar a resistência de Ayana, através da humilhação de fazê-lo dependente de uma mulher indefensa. Em vez disso, o guerreiro Apache parecia ter encontrado uma razão para viver, uma força interior que o tornava mais perigoso que antes, porque agora tinha algo pelo qual lutar. É hora de separar esses pombinhos, declarou Lopes com um sorriso cruel. Recebi ordens da capital. O Apache será transferido para a prisão de máxima segurança em Monterrey. Aparentemente, os generais decidiram que prisioneiros apaches devem servir de exemplo para outras tribos rebeldes. Seus olhos brilharam com malícia calculada. E, naturalmente, ele não pode levar bagagem, especialmente bagagem cega que já cumpriu seu propósito. Mas os planos do comandante se complicaram inesperadamente quando chegou um mensageiro coberto de poeira, galopando como se o diabo estivesse em seus calcanhares. As notícias que trazia mudariam todo o equilíbrio de poder na região. "Comandante!" gritou o soldado antes mesmo de desmontar. "O general Herrera vem inspecionar o forte. Chegará em 3 dias com uma delegação oficial da Cidade do México para avaliar os métodos experimentais implementados aqui." Lopes sentiu o chão se mover sob seus pés. O general Herrera era conhecido por seus princípios rígidos e intolerância à crueldade desnecessária, especialmente contra mulheres. Se descobrisse a verdadeira natureza do que havia acontecido na cela, as consequências para a carreira de Lopes seriam catastróficas. Naquela noite, o comandante tomou uma decisão desesperada. Se não podia separar Isabela e Ayana permanentemente antes da inspeção, pelo menos usaria a situação para seu benefício de uma forma diferente. Convocou ambos os prisioneiros a seu escritório sob o pretexto de preparação para a visita oficial. "Amanhã teremos visitantes muito importantes", anunciou Lopes quando os guardas escoltaram o casal a seu gabinete. "O general Herrera vem avaliar nossos métodos e vocês dois vão me ajudar a garantir que ele veja exatamente o que precisa ver." Seu sorriso não tinha nada de amistoso. Isabela sentiu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. A voz do comandante tinha um matiz de desespero que não estivera ali antes, e podia cheirar o suor de nervosismo que emanava dele, apesar do ar fresco da noite. "O que quer de nós exatamente?" perguntou a Iana com voz controlada, mas tensa. Seus instintos de guerreiro lhe diziam que estavam em perigo mortal, embora não pudesse identificar de que tipo. "É simples", respondeu Lopes, caminhando atrás de sua mesa como um predador enjaulado. "Vão dizer ao general que foram tratados humanamente, que o experimento foi um sucesso e que estão satisfeitos com sua situação atual." Parou diante deles, sua voz se tornando perigosamente baixa. "Qualquer desvio dessa história terá consequências muito graves."
E que tipo de consequências? Perguntou Isabela, embora parte dela temesse a resposta. Lopes se aproximou dela com passos lentos e deliberados. O tipo de consequências que envolvem balas, senhorita Morales. Seu namorado Apache poderia sofrer um acidente muito lamentável se o general receber uma impressão equivocada sobre as condições aqui. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. A hiena se tensionou visivelmente, seus músculos se preparando para atacar, mas Isabela pôs uma mão tranquilizadora em seu braço. Havia aprendido a ler situações perigosas através de sons e tensões, e sabia que qualquer movimento agressivo naquele momento só pioraria as coisas. Entendemos, disse com voz firme mas calma. Cooperaremos com a inspeção. Mas Lopes não havia terminado. Além disso, continuou com satisfação cruel, depois que o general partir, vocês dois serão separados permanentemente. O Apache será transferido para Monterrey e você, senhorita Morales, será enviada de volta para sua família em São Luís Potosí. Este pequeno romance durou tempo demais. As palavras atingiram Isabela como socos físicos. A ideia de ser separada de Aiana, de perder o único homem que a havia amado pelo que realmente era mais aterrorizante que qualquer ameaça de morte. Não, murmurou, sua voz se quebrando. Não pode nos separar. Não fizemos nada de errado. Podem fazer o que quiserem por mais uma noite, replicou Lopes com indiferença glacial. Considerem um presente de despedida. Aproveitem sua última noite juntos, porque será exatamente isso, a última. De volta à cela, Isabela e a hiena se abraçaram com uma desesperação que os consumia como fogo. Cada segundo parecia precioso e insubstituível. Cada carícia carregava o peso de ser possivelmente a última. Não vou deixar que nos separem, sussurrou a hiena contra seu cabelo, seus braços a apertando como se pudesse protegê-la de todo o mundo com a força de seu amor. Encontrarei uma forma de escapar, de levá-la comigo. E depois, perguntou Isabela com lágrimas correndo por suas bochechas, viveremos como fugitivos para sempre? Te procurarão até matá-lo e me capturarão novamente. Ela balançou a cabeça com dor que a despedaçava por dentro. Não posso ser a razão pela qual você morre. E eu não posso viver sem você, respondeu ele com fiereza. Você trouxe luz à minha vida quando pensei que só haveria escuridão. Me ensinou que ainda posso amar, que ainda posso ter esperança de um futuro. Sem você, sou apenas um guerreiro derrotado, esperando a morte. Passaram a noite conversando em sussurros, compartilhando memórias, fazendo promessas que sabiam talvez não pudessem cumprir, memorizando cada detalhe um do outro, como se pudessem levar essas lembranças para o exílio forçado que os esperava. Foi então, na hora mais escura antes do amanhecer, que aconteceu o momento que mudaria tudo. A hiena tomou o rosto de Isabela entre suas mãos com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado e insubstituível. À luz tênue das estrelas que se filtrava pela janela, ele estudou cada linha de seu rosto, a curva delicada de seus lábios, as pestanas longas que emolduravam olhos que não podiam ver, mas que pareciam olhar diretamente para sua alma. Isabela, murmurou ele, sua voz rouca, com uma emoção que não havia sentido desde a morte de sua família. Não sei como isso aconteceu, mas você trouxe luz à escuridão do meu mundo. E você me fez sentir que valho alguma coisa pela primeira vez na vida, respondeu ela, sua voz apenas um sussurro carregado de verdades que doliam de tanto amor. O beijo que se seguiu foi suave, tentativo no início, como se ambos estivessem testando as águas de um rio desconhecido. Mas quando os lábios dela responderam aos dele com uma paixão que havia estado adormecida durante anos, o beijo se aprofundou, até se tornar uma promessa silenciosa de que haviam encontrado algo mais poderoso
que as correntes que os prendiam. Quando se separaram, ambos tremiam, não de frio, mas da intensidade do que acabara de passar entre eles. Isabela tocou suavemente o rosto de Ayana, seus dedos traçando as linhas de suas bochechas, memorizando a forma de seus ossos malares, a textura de sua pele. Agora posso vê-lo, murmurou com um sorriso que transformou completamente seu rosto. Posso ver sua alma, e é linda. Ayana tomou o rosto dela entre suas mãos com reverência. E eu posso ver a sua, e é mais luminosa que todas as estrelas do céu noturno. Foi nesse momento de amor absoluto que o destino interviu de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Do exterior da cela veio o som de gritos alarmados, botas correndo em formação militar e o clarim tocando o alerta geral. Ayana saltou para a janela, suas mãos agarrando as barras de ferro. "O que está acontecendo?" sussurrou Isabela. "Há fogo no arsenal principal", respondeu Ayana com excitação crescente em sua voz. "E... espera, esses não são soldados mexicanos correndo no pátio. São guerreiros de minha tribo." O coração de Isabela parou. "Sua tribo? Como... devem ter seguido meu rastro", explicou Ayana rapidamente, sua mente de guerreiro já calculando possibilidades. "Meu irmão Takoda jurou que me encontraria. Deve ter planejado este ataque por meses." O som de batalha se intensificou do lado de fora. Gritos de guerra, apaches, ecoando pelos corredores de pedra, tiros esporádicos de soldados tentando organizar uma defesa, o cheiro de fumaça começando a se infiltrar pela janela. "Esta é nossa chance", disse Ayana com urgência feroz. "Se conseguirmos sair da cela durante a confusão..." "Não", Isabela o interrompeu com determinação que o surpreendeu. "Se fugirmos agora, seremos fugitivos para sempre. Você será um renegado de sua própria tribo por me proteger, e eu serei uma traidora para meu próprio povo." Ayana a olhou como se ela houvesse perdido a razão. "Prefere ficar aqui e ser separada de mim amanhã?" "Prefiro encontrar uma terceira opção", respondeu Isabela com a sabedoria que vinha de uma vida inteira navegando por situações impossíveis. "O general Herrera chega amanhã. Se ele é realmente um homem de honra, como dizem, talvez possamos contar a verdade e confiar em sua justiça." "Apostar nossas vidas na justiça de um general mexicano?" Ayana balançou a cabeça. "Isabela, você não entende. Para homens como Lopes, somos apenas peças em um jogo. Não tem justiça que..." Suas palavras foram cortadas pelo som da porta da cela, se abrindo violentamente. Mas em vez do comandante Lopes ou guardas mexicanos, na entrada estava um guerreiro apache alto e imponente com pintura de guerra no rosto e um arco tensionado em suas mãos. "Irmão", disse o homem em apache, sua voz carregada de alívio e alegria, "finalmente te encontrei." Ayana se levantou lentamente, lágrimas brotando em seus olhos. Takoda sabia que viria. Isabela sentiu o mundo mudando ao redor dela como areia movediça. O resgate havia chegado, mas com ele vinha uma escolha impossível que poderia destruir o amor que acabavam de descobrir. O que ela não podia saber era que a decisão que tomasse nos próximos minutos não apenas determinaria seu destino pessoal, mas lançaria as bases para uma transformação que mudaria as relações entre apaches e mexicanos em toda a região fronteiriça. O momento de decisão havia chegado como um furacão no deserto, varrendo todas as certezas e deixando apenas escolhas impossíveis em seu rastro. Na entrada da cela, Takoda esperava com a impaciência de um guerreiro que havia arriscado tudo para salvar seu irmão, enquanto o som da batalha ecoava pelos corredores do forte como música de guerra. "Ayana, temos poucos minutos", disse Takoda em apache, seus olhos nunca parando de vigiar o corredor atrás dele. "Destruímos o arsenal e criamos confusão suficiente, mas logo se reagruparão.
Devemos partir agora. Isabela sentia o coração de Aiana batendo contra seu peito enquanto ele a segurava, sabendo que cada segundo de hesitação poderia significar a diferença entre liberdade e morte. Mas ela também sentia algo mais. A tensão de um homem dividido entre o amor por seu irmão e o amor pela mulher que havia mudado sua vida. Takoda, disse Aiana em espanhol para que Isabela pudesse entender. Esta é Isabela. Ela é importante para mim. O guerreiro Apache estudou Isabela com olhos que haviam visto muitas batalhas e poucas surpresas. Quando percebeu que ela era cega, sua expressão endureceu visivelmente. Irmão, não temos tempo para carregar bagagem. A mulher nos atrasará e os soldados... Ela não é bagagem, cortou Aiana com uma fiereza que fez Takoda recuar um passo. É minha companheira escolhida. Isabela sentiu o mundo girando ao redor dela como uma tempestade de poeira. Sabia que sua decisão nos próximos momentos não apenas determinaria seu destino, mas potencialmente o de todos os envolvidos. Tomou uma respiração profunda e fez a escolha mais corajosa de sua vida. Vão, disse com voz firme que surpreendeu até ela mesma. Aiana, vá com seu irmão. É sua chance de voltar para casa, para sua gente. O quê? Aiana a olhou como se ela houvesse perdido completamente a razão. Isabela, não vou deixá-la aqui para ser castigada por Lopes. E eu não vou ser a razão pela qual você perde sua única chance de liberdade, respondeu ela, tocando suavemente seu rosto. Além disso, tenho um plano. Takoda bufou com impaciência. Irmão, não há tempo para planos de mulheres. Os soldados... Escutem-me. Isabela os interrompeu com autoridade que nenhum dos dois esperava. O general Herrera chega amanhã para inspecionar este lugar. Se Aiana escapar esta noite, Lopes dirá que eu ajudei na fuga. Serei executada como traidora, e o general nunca saberá a verdade sobre o que aconteceu aqui. Ela se virou para Takoda. Mas se Aiana permanecer aqui por mais um dia, podemos contar a verdade ao general. Se ele é realmente um homem de honra, talvez possamos encontrar uma solução que não nos torne fugitivos para sempre. E se ele não for honesto? Perguntou Takoda com ceticismo de guerreiro. Então, pelo menos, teremos tentado o caminho da justiça antes de escolher o caminho da guerra, respondeu Isabela. Aiana a estudou intensamente, vendo nela uma sabedoria que vinha de anos navegando por situações impossíveis, com nada além de inteligência e coragem. Você está apostando nossas vidas na honra de um homem que nunca conhecemos. Estou apostando nossas vidas na possibilidade de que existe uma forma de amor que não exige que escolhamos entre nossas famílias e nossos corações, disse Isabela. Se estivermos errados, pelo menos saberemos que tentamos. O som de botas militares ecoando cada vez mais próximo forçou uma decisão rápida. Takoda olhou para seu irmão com frustração evidente. Isto é loucura, Aiana. Nossa tribo espera seu retorno. Então digam à tribo que encontrei algo pelo qual vale a pena lutar de uma forma diferente, respondeu Aiana, tomando a mão de Isabela. Uma forma que pode trazer paz, em vez de apenas vitória. Takoda balançou a cabeça, mas havia respeito grudento em seus olhos. Lhes dou um dia para tentar seu caminho. Se não funcionar, voltarei para buscá-lo, com ou sem sua permissão. Com essas palavras, desapareceu nas sombras do corredor como um fantasma do deserto. Isabela e Aiana se abraçaram na cela, agora silenciosa, sabendo que haviam apostado tudo em uma única jogada. Do lado de fora, o som da batalha diminuía gradualmente conforme os guerreiros apaches se retiravam para as montanhas, deixando atrás de si um forte danificado e um comandante furioso. Lopes apareceu na porta da cela 1 hora depois, com o uniforme rasgado e uma expressão de raiva assassina.
Atrás dele vinham 6 soldados armados, como se esperasse que 2 prisioneiros desarmados representassem uma ameaça militar. Onde estão seus amigos apaches agora? Rosnou para a hiena. Poderiam tê-lo libertado, mas escolheram abandoná-lo aqui para morrer. Eles ofereceram, respondeu a hiena calmamente. Escolhi ficar. Lopes riu com amargura. Escolheu ficar? Por uma mulher cega? Escolhi ficar, porque há coisas mais importantes que a liberdade individual, disse a hiena, com dignidade, que fez vários soldados baixarem inconscientemente suas armas. Escolhi ficar porque o verdadeiro valor de um guerreiro se mede não apenas por suas vitórias, mas por aquilo pelo qual está disposto a sacrificar essas vitórias. As palavras ressoaram pelo corredor de pedra como um sermão, e Isabela sentiu orgulho inflando em seu peito. Este era o homem de quem havia se apaixonado. Não apenas um guerreiro feroz, mas um homem de princípios que estava disposto a arriscar tudo por amor e justiça. Quando o general Herrera chegou na manhã seguinte com sua comitiva oficial, encontrou um forte ainda humeando dos danos do ataque Apache. Sua primeira preocupação foi com a segurança, mas sua segunda foi com as circunstâncias extraordinárias que havia encontrado. Comandante Lopes, disse o general com sua voz autoritária, que comandara exércitos durante décadas. Entendo que teve problemas com prisioneiros durante a noite. Nada que não pudéssemos controlar, general, mentiu Lopes nervosamente. Um pequeno ataque que foi rapidamente repelido. E entendo que um dos atacantes era irmão do prisioneiro Apache que mantém aqui, continuou Herrera, estudando Lopes com olhos que perdiam poucos detalhes. Curioso que não tenha aproveitado a oportunidade para escapar. Lopes engoliu nervosamente. O prisioneiro tem se mostrado cooperativo recentemente. Cooperativo, repetiu Herrera pensativamente. Interessante escolha de palavras. Gostaria de falar com este prisioneiro cooperativo e com a mulher que entendo estar envolvida em seu tratamento. A entrevista aconteceu no pátio principal do forte, sob o sol implacável do meio-dia. Isabela e a hiena foram trazidos sob escolta pesada, mas, para surpresa de todos, caminhavam de mãos dadas com uma dignidade que não parecia própria de prisioneiros humilhados. Senhorita Isabela, começou o general com voz gentil, mas observadora. Entendo que tem estado vivendo aqui sob circunstâncias muito particulares. Poderia descrever sua experiência? Isabela sentiu o peso de múltiplos olhares, o do general buscando a verdade, o de Lopes ameaçando silenciosamente, o de hiena dizendo sem palavras que dirá a verdade sem importar as consequências. Respirou fundo e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. General, começou com voz clara que ecoou por todo o pátio. Cheguei aqui fugindo de um casamento forçado, acreditando que seria contratada como cozinheira. Descobri que fui trazida para servir como isca humana para quebrar a resistência deste homem. Sentiu Lopes se tensionar atrás dela, mas continuou. Mas o que encontrei aqui não foi humilhação ou sofrimento. Encontrei um homem honorável que me ensinou a ver meu verdadeiro valor, que me mostrou que tenho dons que podem servir para curar e ajudar outros. O general estudou cuidadosamente ambos os rostos. E você, hiena, como descreveria sua experiência? A hiena se ergueu com a dignidade de um guerreiro que havia decidido que a verdade valia mais que a vida. General, esta mulher me foi imposta como humilhação, mas se tornou minha salvação. Me ensinou que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas, que duas pessoas de mundos diferentes podem encontrar algo belo juntas. Sua voz se tornou mais forte. A amo. E se vão nos separar ou me matar por isso, pelo menos morrerei sabendo que experimentei algo real. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia cortar com uma faca.
O general Herrera caminhou lentamente ao redor do casal, estudando-os de todos os ângulos, processando não apenas suas palavras, mas a forma como se apoiavam mutuamente, como seus corpos se inclinavam naturalmente para se protegerem. Comandante Lopes, disse finalmente, sua voz cortante como aço. Poderia explicar exatamente qual era o objetivo deste experimento? Lopes se apertou nervosamente. O objetivo era quebrar a resistência do prisioneiro Apache mediante métodos psicológicos não convencionais, general. Já viu, murmurou Herrera, e consideraria que o experimento foi exitoso? Bem, o prisioneiro já não tenta escapar, general, respondeu Lopes, aferrando-se a qualquer vitória que pudesse reclamar. Não tenta escapar porque encontrou uma razão para ficar, replicou o general, com voz que revelava sua crescente indignação. Se dá conta do que realmente fez aqui, comandante. Tomou duas pessoas inocentes e as usou como peças em um jogo cruel que nem sequer entendia completamente. O general se voltou para Isabela e Ayana, sua expressão se suavizando consideravelmente. Senhorita Isabela, senhora Ayana, tenho uma proposta para vocês. O que o general Herrera disse a seguir mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história na região fronteiriça. Sua proposta era tão inesperada e revolucionária que deixou até mesmo Lopes sem palavras. O governo está estabelecendo novos territórios de assentamento onde mexicanos e apaches podem coexistir pacificamente, anunciou Herrera. Necessitamos pessoas que possam servir como pontes entre as culturas, especialmente aqueles com habilidades de cura e mediação. Seus olhos se fixaram diretamente em Isabela. Seria disposta a servir nessa capacidade como casal oficialmente reconhecido pelo governo mexicano? A oferta caiu sobre eles como chuva no deserto após anos de seca. Isabela sentiu suas pernas fraquejarem de alívio e alegria combinados, enquanto Ayana a segurou mais forte, mal conseguindo acreditar que seu amor não apenas seria permitido, mas oficialmente reconhecido e posto a serviço de um propósito maior. Sim, responderam em uníssono, suas vozes se misturando em uma única declaração de amor e esperança. O comandante Lopes observava sua carreira militar desmoronar diante de seus olhos, mas pela primeira vez em anos sentiu algo parecido com respeito por algo que não podia controlar. O poder do amor que havia testemunhado havia sido mais forte que todas suas manipulações. Naquela noite, enquanto se preparavam para deixar o forte que havia sido tanto prisão quanto lugar de seu encontro, Isabela e Ayana se abraçaram sob as estrelas do deserto, sabendo que sua verdadeira aventura estava apenas começando. Eles haviam provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira, que a coragem pode transformar o sofrimento em triunfo e que, às vezes, as decisões mais arriscadas levam às recompensas mais belas. Era cega e ninguém a queria, até que um Apache a beijou e fez algo inacreditável. Bloco 6. O milagre do amor verdadeiro. 5 anos depois, no Vale de Água Clara, onde as montanhas se erguiam como guardiões silenciosos contra o horizonte infinito e um rio cristalino serpenteava entre campos verdes que pareciam impossíveis em território que antes havia sido apenas deserto árido, Isabela caminhava pelo sendeiro principal do que havia se tornado a comunidade mais próspera de toda a região fronteiriça. Seus passos eram seguros e confiados, guiados não apenas por sua bengala de madeira entalhada que Ayana lhe havia feito como presente de casamento, mas pelo conhecimento íntimo de cada pedra, cada curva, cada perfume de flores que marcava seu lar. O povoado que haviam construído juntos era um milagre de cooperação que desafiava tudo o que políticos e militares haviam acreditado possível sobre a convivência entre culturas.
As casas combinavam a arquitetura tradicional mexicana com técnicas de construção apaches, criando estruturas que eram tanto belas quanto perfeitamente adaptadas ao clima do deserto. Os jardins medicinais que Isabela havia estabelecido floresciam como joias verdes, repletos de plantas curativas, de ambas as tradições, que haviam provado ser mais eficazes quando combinadas sob sua sábia orientação. Doutora Isabela! Doutora Isabela! Gritou uma voz infantil que se aproximava correndo. Era Miguel, filho de 8 anos de Carmen Ruiz, uma das primeiras famílias mexicanas que se haviam unido à comunidade depois que correram rumores sobre a mulher cega que podia curar enfermidades que haviam deixado perplexos os médicos da capital. "O que acontece, pequeno Miguel?" perguntou Isabela com o sorriso cálido que havia aprendido a usar como sua expressão natural desde que encontrara seu verdadeiro propósito na vida. Ajoelhou-se ao nível do menino, estendendo seus braços para que ele pudesse encontrá-la facilmente. "Minha avó diz que tem que vir rápido", exclamou Miguel, tomando a mão de Isabela com a confiança de alguém que havia crescido vendo esta mulher especial como parte natural de seu mundo. "Chegou uma família nova de carroça. E a mãe está muito doente, está queimando de febre e não para de tremer. E minha avó diz que você é a única que pode ajudá-la." Isabela se levantou imediatamente, sua mente já organizando mentalmente as ervas e preparações que poderia necessitar. "Vá correndo buscar meu esposo", instruiu Miguel com eficiência calma. "Diga-lhe para preparar a sala de cura e aquecer água limpa. Eu vou diretamente ver a enferma." Enquanto caminhava rapidamente em direção ao centro do povoado, onde as famílias recém-chegadas sempre eram recebidas, Isabela refletiu sobre o caminho extraordinário que havia trazido sua vida até este momento. A menina, que havia sido considerada uma carga inútil por sua própria família, havia se convertido na curandera mais respeitada de toda a região, alguém a quem as pessoas viajavam semanas para consultar quando outros médicos se rendiam. Mas mais importante que o reconhecimento profissional era a felicidade profunda e completa que enchia cada dia de sua existência. Seu matrimônio com Ayana havia resultado ser uma união de almas que se complementavam perfeitamente. Ele aportava o conhecimento ancestral de sobrevivência e plantas do deserto, enquanto ela havia desenvolvido técnicas de diagnóstico que utilizavam todos seus sentidos aguçados para detectar enfermidades que outros passavam por alto. Ao chegar à área de recepção, imediatamente pôde cheirar os sinais distintivos de febre alta, misturados com um aroma específico que lhe era familiar. "Tem malária", murmurou para si mesma antes de sequer se aproximar da enferma. Mas há algo mais, algo relacionado com infecção em uma ferida antiga. A família havia viajado desde Sonora, fugindo da violência que havia estourado ali entre colonos e tribos hostis. A mãe, uma mulher de 35 anos chamada Rosa Delgado, jazia inconsciente no fundo de sua carroça, enquanto seu esposo e 3 filhos a observavam com olhos cheios de terror e desespero. "Senhora", murmurou o esposo quando Isabela se aproximou. "Disseram que a senhora pode fazer milagres. Minha esposa está morrendo e já não sei o que mais fazer. Gastamos todas nossas economias em médicos que não puderam ajudá-la." Isabela se aproximou da enferma e colocou suavemente suas mãos sobre sua testa ardente. Imediatamente, seus dedos detectaram a textura específica de pele que havia aprendido a associar com certos tipos de febres. Mas, quando moveu suas mãos em direção ao seu ombro direito, encontrou o que havia suspeitado, uma ferida mal curada que se havia infectado e estava envenenando lentamente seu sangue. "Há esperança", declarou com a confiança tranquila que havia aprendido a projetar para acalmar famílias angustiadas.
Mas vamos necessitar trabalhar rápido. A infecção está se estendendo, mas se atuarmos agora, podemos salvá-la. Durante as seguintes 6 horas, Isabela trabalhou com a concentração absoluta de alguém que estava lutando contra a própria morte. A Iana chegou rapidamente para assisti-la, e juntos formaram a equipe de cura que havia salvado centenas de vidas ao longo dos anos. Ele preparava as ervas segundo as instruções precisas dela, enquanto Isabela usava técnicas que havia desenvolvido, combinando a medicina tradicional de ambas as culturas com inovações que sua intuição especial lhe havia ensinado. Casca de salgueiro branco para reduzir a febre, murmurou enquanto suas mãos trabalhavam limpando a ferida infectada, mas misturada com raiz de equinácea para fortalecer suas defesas naturais. E necessitamos mel puro para limpar a infecção por dentro e por fora. Quando Rosa Delgado abriu os olhos ao entardecer, sua febre havia baixado completamente e seus olhos tinham a claridade de alguém que havia regressado da beira da morte. Sua primeira visão foi o rosto sorridente de uma mulher que não podia vê-la, mas que havia visto diretamente ao núcleo de sua enfermidade e havia encontrado a maneira de curá-la. "A senhora me salvou?" murmurou com voz débil, mas cheia de assombro. "A senhora é a doutora cega de quem todo mundo fala?" "Sou Isabela", respondeu ela simplesmente. "E este é meu esposo, a Iana. Bem-vindos à Água Clara, onde todos têm a oportunidade de recomeçar." Essa noite, enquanto a família Delgado descansava em uma das casas de hóspedes que a comunidade mantinha para recém-chegados, Isabela e a Iana caminharam em direção a seu lar próprio, uma casa formosa que combinava o melhor de ambas as arquiteturas e que estava rodeada pelo jardim medicinal mais extenso de toda a região. "Outro milagre mais", murmurou a Iana,